Olá pessoal, bom dia. Quem fala é o professor João Gonçalves Neto do canal Portal da Pecuária, trazendo mais uma ferramenta para você, produtor rural, para você, produtor de gado de cria, uma planilha de controle zootécnico para o gado de cria, tá? Uma planilha para você ter o controle do seu rebanho. Eu tenho uma série de ferramentas para o gado de cria. Eu tenho a planilha de índices zootécnicos para gado de cria. Eu tenho as planilhas que formula toda a parte de suplementação, tá? Que serve também para recria e para gado de cria. Suplementação mineral, proteinado para as águas, proteinado para seca, sal mineral com ureia. Além disso, tem a planilha de simulação econômica para o gado de cria e mais uma ferramenta aí que é o controle zootécnico do gado de cria, onde você vai fazer a sua escrituração zootécnica e ter o controle das suas vacas, do seu rebanho. Observa aqui que tem vários lotes, né? Então tem para 20, 30, 40 lotes, você pode fazer para quantos lotes você quiser. Eu recomendo que você maneje lotes de vacas de no máximo 350 matrizes, tá? Então aqui nós temos espaço aqui para você colocar 350 vacas, mais de 350 vacas, né? Tem até 380 animais. Eu recomendo que você trabalhe com lotes de até 350 vacas e faça o controle por lote. Então, se você tem, por exemplo, aí, se você tem 3.000 vacas, você pode fazer 10 lotes com 300 vacas. E aí cada lote desse aqui você vai preencher uma planilha dessa, tá? Então vamos supor que você tenha só 300, você tem só 300 vacas. Então você vai preencher só uma planilha dessa. Como é que funciona a planilha? Você vai chegar aqui, ó, só vai alterar células verdes, né? Alterar apenas células verdes. Então você vai colocar o nome da fazenda aqui, Fazenda Paraíso, dá um exemplo. Qual foi o início da estação de monta? A estação de monta começou dia 1º de 1 de 2019. Então começou a estação de monta aqui, tá? Qual vai ser o fim da estação de monta? Dia 1º, janeiro, fevereiro, março, abril. 1º de abril de 2019 encerra a estação de monta, tá? O diagnóstico de gestação vai ser em torno aí de 45 dias, de 30 a 45 dias após o final da estação de monta. Você já coloca aqui o cronograma para diagnóstico de gestação. 15 de 5 de 2019, tá? Em torno de 45 dias após o final da estação de monta. Número de vacas do lote, então vou colocar 300 vacas. Número de vacas cheias, né? Já botei aqui, né? Número de vacas no lote, vamos botar 350. Número de vacas cheias após o diagnóstico, você coloca aqui 300. Número de vacas vazias, você vai botar 50, né? A própria planilha pode calcular isso aqui, tá? Só diminuir aqui um do outro, né? Mas vamos deixar assim mesmo. Vai colocar o número de vacas vazias. A taxa de fertilidade já calcula aqui em porcentagem a taxa de fertilidade. Então você já vai ter que automaticamente a taxa de fertilidade. Aqui deu 86%, tá bom? Tá acima de 80%. Número de bezerros nascidos você vai colocar aqui. A taxa de natalidade você vai colocar aqui. A taxa de natalidade já vem automaticamente calculada aqui. O número de bezerro desmamado você vai botar aqui e já vem com a taxa de desmamos. 3 principais índices que você precisa saber para monitorar o seu rebanho de gado de cria já vem aqui. É só você preencher a quantidade nas células verdes, né? A quantidade de vacas no lote, após o diagnóstico de gestação, quantas vacas cheias, quantas vacas vazias, que a planilha calcula automaticamente sua taxa de fertilidade. Depois você vai colocar quantos bezerros nasceram, tá? A taxa de natalidade já calcula automaticamente, o número de bezerro desmamado e já calcula também a taxa de desmama para esse lote, né? Aqui você vai colocar o nome do pasto, o mês que você está preenchendo essa planilha, o ano e o número do lote, se é o lote 1, 2, 3, 4, 5. E aqui vem como é que você vai preencher a planilha. Então aqui primeiro, número ou cor do brinco da vaca, né? Tem muito produtor que coloca o brinco de cor diferente, tá? Então vamos botar aqui, ó, uma vaca número 23 com brinco azul, tá?
Então a cor do brinco da vaca você vai reforçar aqui, é a vaca de brinco azul. A origem da vaca, você tem duas formas de origem: ou você comprou essa vaca ou é cria da fazenda. Você pode digitar aqui só um ou dois. Um você já sabe que vai ser compra, dois é cria da fazenda, mas você pode digitar também, você pode digitar aqui compra ou origem da fazenda, ou cria da fazenda, tá? Ou colocar só o número 2, você já sabe que o número 2 é cria da fazenda, o número 1 é compra, tá? A data da compra ou a data da entrada na reprodução, quando que essa vaca entrou na estação de monta, né? Então ela entrou na estação de monta dia 1º, dia 3 de 3 de 2019, ela entrou na estação de monta. Então aqui você vai alterando as datas aí de acordo com que você, ela entrou em reprodução dia 3 de 3 de 2019, tá? Aqui tá, ela entrou antes, né? Vamos botar aqui que ela entrou na reprodução dia 1º de 1 de 2019. Vamos supor que ela seja uma primípara. Então, vamos supor que ela seja uma novilha. A estação de monta da novilha começa um mês antes da de vaca, né? Então, 1/12 de 2018, tá? O peso dela, quando ela entrou na estação de monta, vamos botar aqui 350 quilos, né? Aí alterar aqui, celular verde você pode alterar, tá? Aqui, vamos supor que já seja uma vaca adulta já, né? Vamos deixar como tá aqui, né? Ela entrou na estação de monta dia 1, tá? Dia 1/1 de 2019 foi quando começou a estação de monta, tá? Então ela entrou na reprodução dia 1. O início da estação de monta, você vai botar aqui dia 1/1 de 2019. O final da estação de monta, 1/4 de 2019. Situação reprodutiva, vamos lá. Situação reprodutiva, você tem algumas situações aí, ó. Você tem a situação 1, que é a vaca prenha. A situação 2, que é a vaca prenha com bezerra ao pé. A situação 3, que é a vaca vazia sem bezerra ao pé. E a situação 4, que é a vaca vazia com bezerra ao pé, tá? Então aqui eu coloquei a situação 2, que é uma vaca prenha com bezerra ao pé, que é a situação ideal. A vaca está prenha com bezerra ao pé. Como ela entrou nessa ação de monta, agora vamos botar que é uma vaca vazia com bezerra, uma vaca vazia com bezerra ao pé, tá? Ela não tá prenha porque está entrando agora na estação de monta, tá? Uma vaca vazia com bezerra ao pé. A raça Nelore, você vai botar a raça que você quiser aí. A idade dela em ano, 3 anos, você vai estimar a idade dela aí. É uma vaca de descarte? Não é uma vaca de descarte, porque se fosse uma vaca de descarte, ela estaria aqui uma vaca vazia sem bezerra ao pé, né? A data do primeiro parto, você vai definir se é uma vaca de descarte ou não, tá? Depois da estação, depois você fizer o diagnóstico de gestação. Então você fez o diagnóstico de gestação, aí tem o diagnóstico. Não, essa vaca está vazia. A vaca está vazia, então após o diagnóstico de gestação, é uma vaca vazia com bezerra, ao pé. Eu vou descartar ela depois que eu desmamar o bezerro, tá? Eu fiz o diagnóstico de gestação, deu que a vaca após a estação de monta está vazia, então eu vou descartar ela. Então seria uma vaca de descarte? Sim, vou descartar essa vaca, tá? Se após o final da estação de monta ela for uma vaca prenha com bezerra ao pé, que é a nota 2, é uma vaca de descarte? Não é uma vaca de descarte. Eu vou manter ela no rebanho porque ela está prenha, ela sai da estação de monta prenha com bezerra ao pé. Aí eu vou botar aqui a data do primeiro parto dessa vaca. Pessoal, para isso você tem que ter um caderno para que o vaqueiro anote as parições, anote os nascimentos, para que você possa ter o controle para depois você passar para a planilha, né? Então tem que ter um caderno para que o vaqueiro, para que o funcionário anote os partos, coberturas, tudo isso, para depois você passar para a planilha, né? Então a data do parto dessa vaca, dia 3/9 de 2019, ela pariu um bezerro macho. Então o vaqueiro vai colocando aí nesse caderno data de parição, sexo da cria. Se quiser colocar o peso da cria é interessante, então pesar o bezerro, uma balancinha
simples que pode ser levado por campo, e aí você pesa esse animal assim que ele nascer, ou você vai estimar esse peso, tá? Então, sexo da cria macho, peso da cria, né? Se você vai identificar a cria, já bota o brinco, então já botou aqui 49, brinco azul, tá? A data de desmama, você já vai botar a data de desmama dessa cria, quando essa cria for desmamada, lá, então o bezerro 49 azul, filho da vaca tal, você já vai procurar aqui esse bezerro e já vai colocar a data de desmama dele, o peso que ele foi desmamado, tá? O peso que ele foi desmamado. Aqui a planilha calcula automaticamente já a idade que ele foi desmamado e calcula o ganho médio diário do nascimento à desmama. Esse animal ganhou em torno de 728 gramas do nascimento à desmama. Ele foi desmamado com 190 quilos, tá? Então aqui eu fecho esse ano, o ano dessa vaca. Ela pariu um bezerro, desmamou um bezerro e segue a vida. No segundo ano dela vai estar aqui, eu tenho planilha para 10 estações de monta. Então no segundo ano dela, segunda estação de monta dela, quando começou? 1/1/2020. Quando terminou? 1/4/2020. Situação reprodutiva, prenha com bezerro ao pé. Eu vou descartar? Não. Essa vaca está com 4 anos já. Tá? Continua. Intervalo, aqui já tem o intervalo entre parto já. Data do segundo parto. Ela pariu no 4/9/2020. Qual é o intervalo entre parto dela? 12 meses. Ótimo. Ela pariu um outro macho com esse mesmo peso. Eu vou botar outro brinco aqui, ó. Já vou botar aqui um brinco 55 vermelho. Então o brinco vermelho é para os animais que nasceram em 2020 e assim vai. Você vai identificar de acordo com a sua fazenda aí, com o seu sistema que você faz. Quando que essa vaca desmamou o bezerro? Dia 3/4/2021. Então ela desmamou um bezerro com 190 quilos. Já tem aqui a idade que esse bezerro foi desmamado em dias e o ganho médio diário. Aqui essa vaca já entrou para a terceira estação de monta dela. E assim vai. Começou dia 1/1/2021, terminou dia 1/4/2021. Situação reprodutiva, tá prenha com bezerro ao pé, não vou descartar não. A idade em ano dela está com 5 anos. Assim vai. O intervalo, ela pariu, o terceiro parto dela foi 3/9/2021. O intervalo entre parto dela é de 12 meses. A planilha calcula célula amarela, a planilha calcula automaticamente, então não precisa mexer, tá? Ela desmamou um bezerro, desmamou novamente um bezerro. Já vai entrar na quarta estação de monta. Então essa mesma vaca está na quarta estação de monta. E assim vai. Intervalo entre parto 12 meses, até ela tem espaço aqui para até essa vaca ficar no rebanho até 9 estações de monta, até 10 estações de monta. A vaca pode ficar aí durante 10 estações de monta nesse rebanho. Eu não recomendo que você deixe vacas. A idade ideal para descartar vaca é acima de 8 anos, né? Então a vaca entrou em reprodução com 5 parições, né? 5 parições com intervalo aí, 5, 6 parições, ela tem que ser descartada porque ela vai começar a desmamar bezerro mais leve. Mas eu coloquei 10 aqui para ter bastante espaço. Então é só você preencher a planilha que você vai ter o controle do seu rebanho. Aqui você vai preenchendo as datas, tá? Vai preenchendo os dados aqui e aí você vai, eu deixei aqui em aberto, ó, só com as datas, para você alterar essas datas aqui, tá? Para não ter problema quando você for preencher. As fórmulas estão todas aqui já, ó. Aqui só tá dando esse valor aqui porque não tem nenhum valor preenchido. A partir do momento que você preencher os valores nas células verdes, essas fórmulas vão sendo calculadas automaticamente, tá? Então é só você preencher a planilha, você vai ter um controle de parição, saber o intervalo entre parto das vacas, saber qual vaca que você vai descartar, qual vaca que você vai manter no rebanho, quantos bezerros a vaca pariu, qual o peso da desmama, as taxas de natalidade, fertilidade. Isso aqui é para um ano, ó. No outro ano já tem aqui também para você preencher, ó, estação de monta no outro ano. E assim vai, para todos os anos você tem que preencher aqui para você saber a sua taxa de natalidade e fertilidade nos anos, tá? Então é uma planilha para você gerenciar o seu rebanho, Você precisa conhecer seu rebanho, você precisa conhecer suas vacas, tá? É só você preencher as células verdes como está aqui, número e cor do brinco da vaca, vai botar o número da vaca.
cor do brinco da vaca, mais uma vez, origem da vaca, se é compra ou cria, a data da compra ou data da entrada que esse animal entrou na reprodução, é só botar a data, o peso da vaca, data do início da primeira estação de monta, vai botar aqui, ó, data do final da primeira estação de monta, situação reprodutiva, você vai botar aqui após o diagnóstico de gestação, aqui, ó, situação reprodutiva após o diagnóstico de gestação, 45 a 60 dias após o final da estação de monta. Após o diagnóstico de gestação, que é feito após a estação de monta, você vai colocar situação reprodutiva, a vaca está prenha, a vaca está prenha com bezerro ao pé, melhor ainda, a vaca está vazia sem bezerro ao pé, é descarte. A vaca está vazia com bezerro ao pé, é descarte. Após ela desmamar o bezerro, você vai descartar essa vaca. Então você vai botar aqui situação reprodutiva, raça, idade em anos, é vaca de descarte? Sim ou não? Se for vaca de descarte, encerra aqui a participação dela no rebanho, você não vai preencher mais para frente. Se ela continuar no rebanho, você vai preenchendo a segunda aqui, a segunda estação de monta dela. Aí o parto dela, a data do primeiro parto dela, quando que ela pariu, o sexo da cria, o peso da cria, o número, o brinco da cria, né? A cor do brinco, a data que esse bezerro foi desmamado, tá? A idade de desmama desse bezerro, já a planilha calcula automaticamente, célula amarela, a planilha calcula automaticamente, não precisa mexer. O peso da desmama você vai colocar, é bom, tem que ter uma balança para pesar esse bezerro, e o ganho médio diário do nascimento da desmama em gramas dia, tá? E assim vai para a segunda estação de monta dela, e aí vai. Início da segunda estação de monta, final, situação reprodutiva após o diagnóstico de gestação, e aqui você vai preenchendo também, ó. No segundo ano você bota início da estação de monta, aí já vai ser 1 de 2020, já mudou. Aqui já vai ser 1/4 de 2020, já está no outro ano. 20/5 de 2020, tá? Quantas vacas tem no lote? 350. Quantas vacas cheias? 300. A planilha calcula já automaticamente taxa de fertilidade, natalidade e desmama, tá? Situação reprodutiva: 1, 2, 3 ou 4. Se a vaca estiver vazia após o diagnóstico de gestação, após a estação de monta, a vaca vai ser descartada, tá? Se ela tiver prenha, como no caso aqui, é uma vaca prenha com bezerro ao pé, então vai ficar no rebanho. Segundo parto, e assim vai. Aqui já calcula o intervalo entre parto e meses, para você ter o ideal que a vaca venha a parir um bezerro por ano. O intervalo entre parto tem que ser de 12 meses, tá? Então aqui já calcula o intervalo entre parto dessa vaca, o sexo da cria, para você colocar o brinco da cria, a data de desmama, a idade de desmama, a planilha calcula automaticamente, o peso da desmama, o ganho médio diário, e aí quando desmamou já começa uma outra estação de monta. Tá? Já é a terceira estação de monta dessa vaca, a vaca 23 azul, e assim vai, tá? Até a vaca ser descartada e você substituir ela por outra novilha, tá? Então esse seria o esquema aqui para você fazer sua escrituração de rebanho, tá? Aqui tem espaço para 379 vacas. Se você quiser aumentar, é só fazer isso aqui, ó. Eu tenho mais vaca, puxa para baixo aqui, puxa para baixo aqui, só puxar todos para baixo. A fórmula já vai automaticamente e a planilha já vai automaticamente, tá? É só puxar para baixo aqui, todos esses aqui, você aumenta o animal. Tem que pegar na pontinha aqui, ó, e puxar, tá bom? Então essa é a planilha de controle zootécnico gado de cria, vai te permitir ter o controle das parições, nascimentos, peso do bezerro, a duração da estação de monta, diagnóstico de gestação, vaca que vai ser descartada, vaca que vai ficar no rebanho, situação reprodutiva, intervalo entre parto, peso da desmama, tudo isso você vai ter o controle sobre esse rebanho. Planilha de controle zootécnico gado de cria, mais uma ferramenta para você aumentar a sua produção de bezerros desmamados por hectareano, porque eu forneço a informação de como você aumentar e forneço a ferramenta para você aumentar, tá?
Então a ferramenta para você monitorar o seu rebanho é essa aqui. A informação eu passo via aulas, via dicas, e as ferramentas eu desenvolvo para você. Entre em contato jgnzote76@gmail.com e solicite sua planilha. Um abraço, sucesso sempre. Está nas suas mãos aumentar sua produção de bezerro desmamado por matriz acasalada. Está em suas mãos obter lucro na pecuária. Eu tenho informação e tenho as ferramentas. Basta você querer. Um abraço e sucesso sempre.